Você já viu um vulcão entrar em erupção e ameaçar uma cidade inteira? Uma árvore que se recusa a ser arrancada? Uma falha terrestre que percorre vários quilômetros de profundidade? Ou um caixão que se recusa a ser transportado? Se você não acredita em fenômenos paranormais, nos siga. Vamos te levar para a África, o continente mais misterioso do mundo. Aqui estão algumas coisas misteriosas filmadas por uma câmera na África. Abra bem os olhos e admire este esplendor. O Nyiragongo, o vulcão mais perigoso da África. Em 2021, ele entrou em erupção e ofereceu um espetáculo no mínimo aterrorizante, pois sua lava parou às portas da cidade de Goma, no Congo, uma metrópole localizada a apenas 9 quilômetros de distância, causando enorme pânico entre seus 2 milhões de habitantes. Vários fatores geológicos fazem deste vulcão uma ameaça perpétua para os habitantes, que temem que a lava do vulcão um dia os engula. E seu medo é justificado, pois o vulcão Nyiragongo é um dos únicos lugares da Terra onde um lago de lava está permanentemente fervendo, em cima no topo da sua cratera. Assim, durante a noite de 22 de maio de 2021, rachaduras se abriram nas paredes rochosas do vulcão e a lava, muito fluida e capaz de atingir alturas impressionantes, começou a se espalhar por suas encostas, avançando a uma velocidade incrível, cerca de 64 km por hora, e tomando a direção da cidade de Goma para engolir todos os edifícios em seu caminho. Finalmente, parou na periferia da cidade, embora várias dezenas de pessoas tenham sido mortas. A localização geográfica de Nyiragongo e os fatores geológicos da região, além das ejeções de quantidades astronômicas de dióxido de carbono na superfície, fazem dele o vulcão mais mortal da África. Essa é uma configuração muito preocupante para as pessoas que vivem perto dele. Se você sobrevoar o deserto mauritano de avião, você será surpreendido por uma vista magnífica. No meio do deserto, há uma estrutura muito estranha, na forma de anéis concêntricos, comumente conhecida como o Olho da África. Uma imagem tão grande e impressionante que pode ser vista até mesmo do espaço. Aninhada no coração do deserto, a estrutura sempre atraiu os interesses dos cientistas e, em particular, dos astronautas da ISS, que a fotografaram em inúmeras ocasiões. O olho, que mede cerca de 40 km de diâmetro, está embutido em uma paisagem totalmente desértica. Tem sido objeto de numerosos estudos nos quais se pensou, pela primeira vez, que era o resquício de um impacto de meteorito, mas o estudo das rochas de que é composto refuta essa teoria e mostra que a sua origem é puramente terrestre. A análise da composição dos anéis concêntricos mostra que o olho africano é de fato de origem mágica. Não é realmente um vulcão, pois não há lava, mas uma cúpula mágica. Em outras palavras, é uma deformação da crosta terrestre que produziu esta magnífica imagem, reminiscente da complexidade da composição do olho humano. Mesquitas absolutamente fascinantes podem ser encontradas em qualquer parte do mundo, mas a grande mesquita de Djenné, em Mali, é de longe a mais impressionante de todas, pelo menos de todas as mesquitas da África. Localizada em Djenné, no interior árido do abrasador deserto do Saara, esta incrível mesquita é arquitetonicamente deslumbrante. Agora protegida pela Unesco, a Mesquita Djenné foi oficialmente datada de 1907, vários anos após sua construção, para se tornar o símbolo da África subsaariana. Quando a cidade de Djenné se tornou um centro de bolsas de estudo islâmicas, o edifício da Grande Mesquita tornou-se o ponto de encontro para estudantes que desejam aprender educação religiosa. Sua estrutura fascinante e edificante chama imediatamente a atenção. Tem 20 metros de altura, construída sobre uma plataforma de tijolos de lama de 91 metros de comprimento, revestida em um estilo regional caracterizado por gesso de lama e andaimes de madeira. Tem 3 minaretes separadas e centenas de palitos de óleo de palma, chamados de toron, sobressaem das paredes da estrutura. Tem a distinção de ficar frio durante todo o dia, mesmo nos dias mais quentes do ano, graças a uma estrutura de 90 colunas internas de madeira que sustentam o telhado e as paredes, ao mesmo tempo que proporciona isolamento do calor do sol. O salão de oração pode acomodar até 3.000 pessoas. As paredes da Grande Mesquita são reconstruídas, renovadas e reforçadas com lama todo mês de abril em um evento épico chamado Renascimento, do qual participam todos os que desejam participar, tanto crianças como adultos. A comunidade inteira participa do esforço e todos desempenham um papel diferente de acordo com suas habilidades. A Grande Mesquita de Djenné é conhecida por sua fascinante arquitetura e tecido urbano, marcado por uma grande harmonia. É também um símbolo de grande coesão social, pois a participação comunitária dos trabalhos de renovação atesta o sentido de solidariedade e a expressão de saber viver juntos.
No Senegal, em Dakar, localizada em uma das colinas gêmeas do distrito de Mamelis, a estátua do renascimento africano domina a cidade a uma altura de 52 metros. A estátua retrata um homem descalço segurando uma criança em um braço e guiando uma mulher com o outro. Mas esta estátua, aparentemente inocente, tem sido amplamente criticada e você vai saber por quê. A criança que aponta para o horizonte simboliza um futuro brilhante e promissor, e a mulher olha para trás, simbolizando um passado bem pesado. Ambos são inevitavelmente reminiscentes do realismo socialista, mas esta estátua também foi objeto de grande controvérsia, porque seu custo, entre 15 e 23 milhões de euros, foi considerado faraônico em um momento em que o país atravessava uma grande crise econômica. Seu financiamento também foi questionado e considerado pouco claro. Além disso, muitos encontraram o estilo do monumento também stalinista, vendo símbolos maçônicos, pagãos ou até mesmo indecentes em um país predominantemente muçulmano. Até mesmo as feministas criticaram a posição degradante das mulheres, que se distinguem dos homens e dos meninos. Em uma aldeia na África, os aldeões decidiram derrubar uma árvore que, segundo eles, era conhecida como um ninho e refúgio das bruxas. Então, para evitar a maldição, eles pegaram um trator enorme e derrubaram a árvore, que era a principal ameaça para a vila. Mas o que acontece a seguir é simplesmente estonteante. Quando o trator tentou puxar o tronco para fora do solo, a árvore inclinada voltou imediatamente a cair no lugar, como se estivesse presa no chão. Os trabalhadores tentaram puxar a árvore para fora várias vezes, mas ela se recusou a ser puxada para fora, como se uma força paranormal fosse exercida sobre ela e puxou o tronco de volta ao lugar, parecido com um imã. A cena é surreal e ainda assim é verdade. Se você acha que é um truque, eu garanto que não é, porque vemos pessoas caminhando perto da árvore. Desde 2016 até hoje, Marrocos tem sido atingido por uma onda de sons misteriosos que despertam as mais selvagens e incomuns especulações. O país testemunhou até hoje uma onda de ruídos não identificados, ruídos que foram ouvidos em vários países do mundo, como os Estados Unidos, Reino Unido, Europa Central, Ásia e até mesmo na França. Mas é especialmente no Marrocos que estes sons de origem inexplicável ocorrem com mais frequência, especialmente porque ressoam não em algumas regiões isoladas do reino, mas no coração das grandes cidades, onde são mais propensas a serem percebidas. Estes sons são descritos como uma longa e dolorosa reclamação vindo da boca de um animal ou da enorme boca de um gigante, semelhante aos sons das baleias. Esses sons nunca foram questionados, pois vários testemunhos acompanhados de vídeos confirmaram a veracidade do fenômeno. Ninguém é capaz de determinar a sua origem, se vem do céu ou dentro da Terra. De acordo com hipóteses, os ruídos estão relacionados a microterremotos que não são tão fortes para serem sentidos pelos humanos, mas fortes o suficiente para serem ouvidos. Entretanto, o fenômeno já é conhecido pelos cientistas, que sabem que centenas de microterremotos ocorrem todos os dias em absoluto silêncio. Já a NASA fala das emissões eletromagnéticas naturais da Terra, e a terceira hipótese sugere que as quedas de meteoritos são capazes de gerar esses ruídos. Mas essa hipótese não explica a duração dos ruídos, que duram longos minutos e até mesmo horas. Mas a hipótese mais preocupante é que elas são um som de trombetas, mencionadas nos livros sagrados anunciando um fim do mundo iminente. Em um deserto da Argélia, longe de qualquer civilização, qualquer estrada ou qualquer outro sinal de vida, há uma fileira de dezenas de círculos misteriosos sobre a areia. Eles se estendem por quilômetros em linha reta, e cada um tem em seu centro uma espécie de ponto cercado por um círculo de 12 nós, dando uma aparência de um relógio. O que é mais intrigante, além da incrível beleza do design, é a sua origem, que ainda hoje não é explicada. Os círculos geraram uma enorme onda de comentários após a publicação de um post no Reddit, no qual usuários foram perguntados se tinham alguma ideia da sua origem e, sobretudo, uma explicação para os círculos, estranhamente perfeitos em sua forma e regularidade e ao mesmo tempo tão isolados no deserto. Até hoje, as teorias estão aí, mas nenhuma delas conseguiu explicar ainda. Há alguns anos, na costa de Bozazo, na Somália, o cadáver de uma sereia foi encontrado numa praia em meio a várias centenas de troncos de árvores destruídos por fortes chuvas. A sereia presumivelmente estava intacta. A pessoa que foi capaz de filmar a cena surreal não podia dizer se era uma sereia de verdade ou uma escultura abandonada. Em qualquer caso, a sereia parece extremamente real, e se for uma escultura, parabéns ao escultor. Em 2020, os habitantes de Manquá, Zimbábue, acordaram de manhã com uma surpresa aterrorizante. Dezenas de animais haviam sido mortos, drenados de sangue, mas deixados completamente intactos. Os aldeões, desarmados e desanimados, não conseguiram explicar este fenômeno, que certamente não é obra de um animal selvagem, pois não existe nenhum animal que faça isso desse nível.
Os corpos dos animais permaneceram intactos, enquanto que um animal selvagem naturalmente os teria devorado. Também não havia rastros ou vestígios de caninos. Os animais foram simplesmente mortos e deixados empilhados um do lado do outro, sem sangue. Um grande mistério que ainda não pode ser explicado e que ainda espalha terror pela aldeia. Na cidade de Khosrow, no sul da Costa do Marfim, quando os aldeões estavam prestes a escoltar um dos seus mortos até seu local de descanso final, o caixão carregado por meia dúzia de homens se recusou a ser carregado. Isso parece absurdo, mas é só ver. Nesse caso, embora os homens tenham usado todas as suas forças, era como se o caixão fosse habitado por uma força muito poderosa que os obrigou a se submeterem. As tradições místicas que explicam esse fenômeno afirmam que o falecido ainda teria negócios inacabados com sua família ou certas pessoas, o que o impediria de descansar em paz no subsolo. Uma fenda impressionante se abriu no Quênia há alguns anos e vem crescendo desde então, causando preocupação em todo mundo, especialmente entre os cientistas que acreditam que o continente africano poderia se dividir em dois dentro de poucos anos. A falha apareceu em março de 2018, no sudoeste do país, no meio da estrada Mahil-Narok, após fortes chuvas. Tem mais de 15 metros de profundidade e 3 quilômetros de comprimento. Uma espécie de cicatriz que talvez poderia marcar o início de uma separação geográfica. Uma estimativa surpreendente, já que essa fissura foi preenchida com cinzas vulcânicas do vizinho Monte Longonot. A água das chuvas teria permitido que as cinzas desaparecessem e que esta gigantesca fissura aparecesse. Não se preocupe, mesmo que a ruptura ocorra, ela só vai acontecer em alguns milhões de anos. Até porque a crosta terrestre não é feita de marshmallow e leva muito tempo e condições atmosféricas e geológicas particulares para que o continente se parta em dois. Agora, conte pra gente nos comentários o que você achou sobre essas coisas incríveis filmadas na África. E não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.